Oi, queridos, sejam bem-vindos novamente ao Jardim de Deus. Hoje estaremos com o 14º milagre de Jesus. Eu tenho certeza que vai falar profundamente ao teu coração, porque eu quero ser um canal de bênção para você. Quero ser um canal de bênção para a sua família. E eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que tu esteja abençoando não apenas essa pessoa que está vendo e ouvindo este vídeo, como também toda a sua família. Quero te suplicar, ó Deus, que tu esteja abençoando de tal forma que nós possamos sentir o céu mais perto de nós, que tu esteja nos envolvendo com teu manto santo, Senhor, nos livrando de todo o mal. Cuide de nós, de nossas famílias, é o que eu te rogo em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, eu sei que você me acompanhou no 13º milagre, quando nós falamos a respeito que Jesus estava ali atravessando o Mar da Galileia, saindo ali da parte do Ocidente para a parte do Oriente. E hoje nós vamos ler e ver quando Jesus chegou naquele lugar, depois daquela tempestade, depois da presença dele ter sido manifesta na vida dos seus discípulos. Jesus, então, ele diz assim, quando ele chegou do outro lado da margem. Lucas 8, a partir do versículo 27. Quando ele desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros. O verso 30. E perguntou-lhe então Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Verso de número 33. E saindo os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Verso 35. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Agora o verso 38 e 39, que é fantástico. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus os despediu, dizendo: torna para a tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, que milagre fantástico esse de Jesus. E a palavrinha que eu quero trazer para você hoje, nesse 14º milagre, chama-se jugo. Às vezes você pode estar pensando assim: mas pastor, o que essa palavra jugo tem a ver com este milagre? Espere só um pouquinho. Deixe-me definir para você, primeiramente, o que é jugo. Tá? Naquela época de Jesus, as pessoas usavam muito boi para poder arar a terra. E às vezes um boi ele demorava muito para arar, então eles pegavam outro boi e colocavam ali. E para juntar os dois, para que os dois andassem unidos no mesmo sentido, no mesmo compasso, eles fizeram um jugo, ou seja, uma peça que era feita de madeira, que se colocava sobre os ombros dos dois bois para que eles andassem juntos. E aquilo era pesado, mas era para que eles andassem. Então esse tipo de arreio, essas coisas, eram usados tanto para arar a terra, como para atrelá-los a uma carroça. E o que me chama a atenção é que muitas vezes ela era conhecida como canga e junta de bois também, né? Então isso era o jugo. Quando nós olhamos para dentro da palavra, quando nós olhamos atentamente para ver o que é jugo, nós podemos dizer que é uma união, ou seja, uma opressão, uma sujeição, uma autoridade, né? Uma obediência. Então, quando a palavra de Deus nos fala a respeito daquele homem que havia com ele uma legião de demônios, ou seja, aquele homem estava sujeito, estava unido a esses demônios. Ele era dominado por esses demônios. Então esse jugo que eu quero falar com vocês hoje
eu quero dividi-lo em duas formas, ou de dois modos. O jugo que estava com este homem, quando ele estava possesso, aprisionado pelo inimigo, e o novo homem, com o jugo de Jesus, quando ele se tornou uma nova criatura. Então eu quero falar sobre esses dois jugos. Vamos então ao primeiro jugo. Nós acabamos de ler que aquele homem, né, ele estava sobre a influência do mal sobre ele. E por ele estar com a influência do mal, eu fico sempre imaginando que aquele jugo o feria. Aquele jugo que ele estava sendo possuído por ele o tornava agressivo, o tornava distanciado da sociedade, da sua família. Aquele homem não tinha sua casa, ele morava nos sepulcros. Aquele homem não tinha uma boa vestimenta, porque ele andava ali nu, como diz a palavra, não tinha roupa. Ele era amarrado por correntes, ele sofria, mas as correntes ele arrebentava, ele feria o próprio corpo. Então este homem, sobre aquele jugo que ele estava condenado. Ele estava a viver distante da sociedade, distante da sua família. Ele vivia se ferindo a si próprio, se machucando a si mesmo. Não havia emoção nenhuma. Então, queridos, quando nós paramos e analisamos hoje a nossa vida, eu fico pensando em muitas pessoas que estão por aí, que são subjugadas ou estão com um jugo ou com um fardo muito pesado sobre os seus ombros. Pesado, fardos esses que não deixam de levantarem os olhos para o céu para verem Jesus. Não deixam eles levantarem os olhos para poderem contemplar a beleza que é o mundo que nós vivemos. As pessoas, infelizmente, elas estão tão subjugadas, mas tão subjugadas, tão sujeitas, tão oprimidas a si próprios, que se tornaram prisioneiros das suas próprias emoções. Quantas pessoas nós estamos vendo com depressão? Quantas pessoas estão sendo oprimidas aí? Esse momento em que as pessoas estão dentro do seu lar, as pessoas estão ficando muitas vezes sem um compasso, sem saber o que fazer. Quando eu digo que o jugo deste mundo está sobre as pessoas, é que as pessoas estão sendo dominadas pelo pecado, estão sendo dominadas pelos vícios que estão aí, estão se tornando escravas de si próprio, sem saber que são escravas. Aquele homem, antes de aceitar Jesus, antes de Jesus expulsar os demônios da sua vida, aquele homem não tinha vida nenhuma. Ele vegetava, ele era agressivo contra ele próprio. Quantas pessoas nós vimos que são agressivas contra si próprios? Eu não estou dizendo que elas estão sendo possuídas, não. Eu estou falando que elas precisam de uma libertação espiritual. Elas precisam lembrar-se de que o jugo que está sobre elas é um jugo muito pesado, é um jugo muito grande. E o Senhor quer fazer com que esse jugo ele se torne leve. Deixe-me falar para você agora o jugo que estava com aquele homem, depois que ele teve esse encontro com Jesus. Aquele homem, com aquele jugo que ele possuía agora com Jesus, olha o que a Bíblia nos diz, que você acabou de ler junto comigo. Agora ele estava vestido, porque com Jesus é nova vestimenta. Jesus falou para ele, olha, você agora vai ir para a sua família e diga o que Deus te fez. Aquele homem agora, com o jugo de Jesus, ele estava livre das cadeias, das amarras do inimigo, mas ele tinha agora o seu coração amarrado, o seu coração prisioneiro em Jesus. Tanto é que ele queria ir com Jesus, mas Jesus falou, não, filho, vai para a sua casa, vai para a sua família e conte o que eu fiz por você. Amado, aquele homem tinha uma nova vestimenta, aquele homem agora tinha uma nova família. Aquele homem, ele poderia voltar para sua casa. Imagina a saudade que ele possuía. Imagina a saudade que a sua família também teria dele. Sabe por quê? Porque quando nós somos prisioneiros de nós mesmos, nós esquecemos até da nossa família. Nós esquecemos até de saber que nós pertencemos a alguém. Alguém se importa comigo, alguém se importa com você. Quero terminar minha reflexão falando sobre o jugo, falando para você a respeito do jugo de Jesus, né? Eu acho interessante, eu queria que você acompanhasse comigo, Mateus no capítulo 11,
verso 28 e 29. Olha que palavra maravilhosa de Jesus. Mateus, 11. Eu quero ler verso 28 e 29 e 30. Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entenderam? Duas coisas importantes que eu vejo aqui, queridos. Primeiro, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixe-me contar algo para vocês. Quando eu era jovem, antes de conhecer a minha esposa, eu fui membro da Igreja Batista em Bar Lobo. E nós fomos com os adolescentes da igreja, junto com o irmão Rondes, fazer um piquenique. Só que nós fomos para a praia. Nós fomos à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E quando nós lá estávamos, eu senti que a correnteza estava puxando muito. Aí o Rondes virou e falou assim: olha, fica todo mundo aqui no rasinho, porque tem muita correnteza. E a Cássia, ela se distanciou um pouco de nós. Quando eu olhei, a Cássia já estava distante, ela não conseguia retornar. Então o que eu fiz? Eu tentei salvá-la, eu mergulhei na água, eu fui até onde ela estava, tentei segurá-la e trazer o máximo que eu pude. Só que quando chegou no momento que eu olhei, eu estava quase já sem força. Estava muito cansado. Pelo esforço que eu estava fazendo, tentando tirar a Cássia da água. Mas, de repente, pulam das pedras. Eu não sei se eram os salva-vidas ou se era o corpo de bombeiro, eu não sei. Eles pularam e conseguiram pegar a Cássia e pegar a mim também, que eu já estava também cansado. E quando eu cheguei na terra, na areia da praia, eu deitei no chão. Fiquei ali uns 10 minutos. Que alívio, que alívio. Foi um alívio tremendo. Só que eu ainda estava cansado. E todo aquele meu esforço, ele só foi passar 3 dias depois. Aí mesmo é que eu fiquei descansado. Então, duas coisas importantes. Quando nós vamos a Jesus, quando aquele homem foi a Jesus, ele teve um alívio da sua vida. Mas ele ainda não estava descansando no Senhor. Ele teve um alívio. O alívio, podemos dizer assim, que é a primeira parte do socorro que vem a nós, por intermédio de Jesus. Então ele teve aquele alívio, mas depois ele quis descansar. E como ele quis descansar? Senhor, eu quero ir contigo. E o Senhor virou para ele e falou assim: não, vai para a sua família e conta o que aconteceu contigo. Então ele foi apregoando nos campos, ele foi apregoando na cidade aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Serviço, isso é descansar no Senhor. Então quando o Senhor fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, ele não quer dizer que ele vai tirar a tua canga, o teu peso dos teus ombros todo e jogar fora, não. Ele vai dizer: você já deu o primeiro passo, já deu o primeiro passo, agora você tem que pegar a minha canga, o meu jugo. Mas não se preocupa não, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. E qual é o jugo de Jesus? É fazer o que aquele homem fez, é o serviço, é saber que estamos aí para trabalhar pelo Senhor. Viu, amados? Como essa palavrinha jugo, ela é muito importante para você, é muito importante para mim. Aí a pergunta para você é: qual o jugo que está sobre você? O jugo do velho homem ou o jugo do novo homem, que é o jugo de Jesus? Ainda o que te atrai? As coisas do mundo, o pecado, esse jugo pesado que está sobre você? Ou o jugo leve e suave de Jesus? Quando diz: aprendei de mim, e vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. Que possamos descansar no Senhor, que você possa descansar no Senhor e que possamos passar mais uma vez juntos por tudo isso. Que Deus te abençoe e que esse 14º milagre possa fazer com que o jugo que esteja sobre nós seja o jugo do Senhor Jesus. Deus te abençoe, a você, sua casa, toda a sua família. Amém e amém. E lembre-se, o jugo do Senhor, ele sempre é leve e sempre é suave. Deus te abençoe.